Boa noite a todos. Eu me chamo Rafael, sou graduando em filosofia pela URGS e estou aqui para apresentar em pequenas pílulas de alguns minutos um pouco dos conceitos filosóficos importantes para se começar a compreender um pouco mais de como que os filósofos pensaram ao longo do tempo grandes questões da vida. Bom, eu estou aqui para apresentar, primeiramente, um conceito fundamental para filósofos que agora se tornaram um pouco mais aparentes, né, um pouco mais próximos do nosso tempo, pelos comentários ou pelas grandes intrigas da filosofia, filósofos que são chamados canonicamente, ou seja, de uma maneira tradicional, como filósofos pré-socráticos. O que quer dizer? Que são filósofos que são ditos anteriores a um pensamento, a um tipo de pensamento, que se poderia se dizer que é um pensamento discursivo racional. Em que sentido? Né? Em que ele tem uma estrutura que trabalha com argumentos e que busca persuadir a partir de um desenvolvimento argumentativo, né, de tu propor definições, propor conceitos, e para que aqueles conceitos eles se encaminhem numa certa lógica para uma conclusão que seja aceite, ou para algum problema que se evidencie, como por exemplo os diálogos socráticos. Então, por isso que esses filósofos são ditos pré-socráticos. Porém, nem todos os filósofos ditos pré-socráticos são necessariamente filósofos que não tratem com argumentos ou não se utilizem de lógica. Bom, e alguns filósofos ditos pré-socráticos, na realidade, são posteriores a Sócrates, mas enfim, eles são colocados nessa condição secundária, poderia-se dizer, no pensamento canônico do que é filosofia. Bom, nós temos uma lista, uma série de filósofos que pertencem a esse momento e que são muito importantes. Eu vou citar alguns e tentar trazer alguma contribuição acerca do seu pensamento. Primeiro, né, a gente começa com o primeiro. O primeiro ele é o Tales de Mileto. É o primeiro filósofo, primeiro filósofo da tradição ocidental, né? Sem estabelecermos conexões com outras tradições que também são importantes, que estão ali geograficamente relacionadas com o contexto da Grécia clássica, que é essa Grécia que ainda não se instituiu um grande império, né, que depois vai ser constituído e que vai ter muitas, enfim, tensões internas, né? São cidades-estados, né? E Tales nasceu numa cidade-estado, né? Essa Mileto, do qual ele era uma pessoa importante, né? Ele era um jurista, se eu não me engano, salvo engano. Mas ele era uma pessoa importante que abandonou esses interesses da sua cidade-estado em prol da busca pela reflexão, né, pelo conhecimento, que vai, de certa forma, vai se separar da tradição escrita, mas especificamente oral, das narrativas de mundo, né? As narrativas de como o mundo surgiu, né?
Se nós formos ver nas primeiras elaborações do mito grego acerca da origem do mundo, nós vamos ver diversas diferentes representações. Por exemplo, a mais categórica e acredito que a mais influente seja aquela que tem como princípio algo que é indeterminado e é sem ordem, chamado caos. Do caos sai Nix à noite como resultado, e a partir da noite sai Gaia, que é a Terra. Então, tu tem um princípio originário, que é esse caos, e ele vai, por si mesmo, desenvolvendo elementos, né, que são esses deuses, que vão dar origem a diferentes partes da realidade, né, diferentes partes do mundo. Tales de Mileto, ele rompe com isso. Por quê? O princípio que ele está enunciando como sendo o princípio do mundo, diz ele, é a água. Tudo tem água, o mundo é rodeado de água, enfim, coisas surgem da água. E ele tem todo um pensamento voltado para esse elemento como constituição do mundo, como aquele que regula as relações do mundo, como aquele que produz a terra, que surge quando a água seca, né? Segundo a visão de Tales. A Tales também traz elementos da matemática, né? Segundo o teorema de o de Tales, né? Que ele mostra para enfim, para desenvolver a questão do triângulo. Enfim, ele apresenta elementos matemáticos que vão ser desenvolvidos posteriormente. Mas o mais interessante é que Tales traz o conceito central que para a filosofia pré-socrática vai ser importante, vai ser desenvolvido também em outros momentos, que é esse conceito de rompimento com a tradição dita mítica, né, que trata de uma certa racionalidade, de uma certa forma de compreensão do mundo, mas que pressupõe certos entes que não estão supostos no mundo. Eles são dados para além do mundo. Ainda que estejam no mundo, eles estão além, estão em outro nível de realidade, que não é efetivamente o nível mundano. Mas estão presentes no mundo, são interações que acontecem no mundo. Mas eles são de uma outra ordem. Então, o Tales, ele faz esse movimento de tentar ver as coisas nelas mesmas, na natureza, na obra da natureza, no crescimento de uma planta, no desenvolvimento das coisas. Ele vê um princípio que, em grego, se chama physis. Esse é o grande assunto que nós vamos tratar. Questão da physis. Physis é um conceito que acaba sendo utilizado posteriormente por Aristóteles para chamar todos os pré-socráticos, segundo uma certa determinação, porque eles são os pensadores do ser, mas do ser que se apresenta no mundo, né? Que é a physis. Então, por isso que eles chamam os pré-socráticos, né, o Aristóteles, de physicoi, os físicos, que tratam do mundo, que tratam da realidade, que tratam de princípios para tentar enunciar e determinar a natureza do mundo. Tales enunciou o princípio de que a água era o princípio supremo. Isso é uma das partes do conceito de physis. Outra parte do conceito de physis trata da questão do desenvolvimento das coisas, de como as coisas acontecem, qual é o princípio que faz com que as coisas se movam de determinada maneira ou tenham uma certa dinâmica. Physis trata dessas questões, trata desses conceitos, trata como se desenvolve e se desenrola esses elementos. Isso num certo aspecto.
do conceito. No outro, tem o aspecto da dimensão do mundo como sendo parte, parte do nosso pensamento. E o nosso pensamento parte do mundo. Poderia se fazer, por exemplo, assim, grosso modo, a ver que nós separamos, por um lado, a psicologia, ou seja, o modo como a nossa mente opera com o mundo, como a gente representa para nós mesmos o mundo, enfim, como que a nossa consciência lida com o mundo, do mundo, da física, por exemplo, né, das relações entre as partículas, de como os corpos se movimentam no espaço e etc. Bom, para o grego antigo, a physis é esse todo, ela se relaciona com o pensar. Há uma unidade do pensar e do mundo. Não há uma dissociação. Até mesmo aonde o mundo se apresenta como sendo uma coisa meramente arbitrária ou contingente, ela se apresenta segundo uma ordem do pensar também. Ou seja, uma certa razão de ser para aquilo acontecer de determinada forma. E a nossa forma de ver o mundo não é diferente da qual o mundo é. Então existe uma unidade entre a forma própria de ver o mundo e o mundo tal como ele se apresenta. Então, a physis ela envolve esse conceito mais amplo de realidade. E a physis também envolve não só essa dimensão do pensamento, mas a dimensão própria dos deuses no mundo,